Olá, turma. Sou o professor Muniz Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores. Faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula está relacionada à unidade 3, que trata de cabeamento de redes. Então, nas aulas anteriores, iniciamos a unidade 3, o estudo dos tipos de cabeamento metálico, cabeamento de fibra óptica, e logo em seguida vimos uma aplicação prática no simulador relacionado a cabeamento de redes e a estrutura física das redes de computadores. Na aula de hoje vamos vamos iniciar o estudo sobre noções de cabeamento estruturado, entender o que é um cabeamento estruturado, como é que é dividido o sistema ou infraestrutura de cabeamento estruturado, a importância, o objetivo, algumas normas específicas que são aplicadas na área de telecomunicações e rede de computadores. Ok, então vamos lá. Cabeamento estruturado. O cabeamento estruturado ele pode ser conceituado, né, se a gente for conceituar ele, como uma área específica de redes ou da comunicação de dados ou telecomunicações que tem como objetivo principal a orientação das chamadas boas práticas de instalação das conexões dos meios de transmissão entre os sistemas de comunicação, entre as redes, os sistemas de telecomunicações. Bem, e esse cabeamento ele deverá possuir uma infraestrutura, essa infraestrutura determinada através de normas, que irão suportar aí as mais diversas aplicações de multimídia, aplicações que envolvam tráfego de dados, sistemas de videoconferência e etc. E aí é possível que possamos citar como exemplo equipamentos que são utilizados na área de cabeamento estruturado, por exemplo, tomadas de telecomunicações que atendam aplicações de conexão a um computador, quanto, por exemplo, a utilização de um aparelho telefônico utilizando a tecnologia de VoIP, né? Voz sobre IP. Então, o cabeamento estruturado é uma maneira padronizada de cabear um tipo de rede, minimizando o custo e, principalmente, maximizando possíveis expansibilidades futuras dessa rede. Um sistema de cabeamento estruturado ele pode ser projetado instalado sem que haja a necessidade de se conhecer as posições, as áreas de trabalho, os serviços que serão utilizados em cada posição. Isso porque o cabeamento estruturado ele atende normas, né? E é importante saber que o ambiente, o layout, o espaço necessário para que os usuários realizem suas atividades denominadas de área de trabalho, tenham aí uma estrutura mínima que deve ser atendida pelo cabeamento estruturado. Geralmente essa estrutura, o tamanho mínimo, é de 10 metros quadrados. E aí toda a parte de cabeamento estruturado, né, que vão atender aplicações, as sinalizações de dados, de voz, por exemplo, utilizada em telefonia IP, por exemplo, VoIP, aplicações de multimídia, utilizando som ambiente, vídeo, podem ser transmitidas através do mesmo sistema de comunicação, o meio de transmissão, o cabo, utilizando a mesma infraestrutura, baseado numa série de equipamentos, tomadas, conectores, painéis e assim por diante. Bem, e aí qual a tomada de decisão? Qual a melhor escolha a ser realizada dentro da área de cabeamento estruturado? Então vem a primeira pergunta, né? Qual a melhor escolha? Trabalhar com essa estrutura que vocês estão vendo na imagem, onde o técnico ou administrador de rede
teria aí uma alta complexidade de emaranhados de cabos, fios, né, tecnologias de comunicação de dados, totalmente desestruturada. Então, obviamente, essa não é a melhor escolha. Então, o cabeamento estruturado, por muitas vezes, ele vai nos proporcionar, né, a melhoria desse ambiente de trabalho. E aí, o profissional irá se deparar com problemas específicos, como vocês estão vendo aí na foto. Geralmente, a grande maioria dos problemas, em torno de 75%, 80% dos problemas em rede, está relacionado a cabeamento. E aí, qual a melhor escolha? Essa que vocês estão vendo aí na imagem, né? Uma rede totalmente desestruturada, ou simplesmente essa que vocês estão vendo na imagem, né? Uma rede totalmente estruturada, cabeada, organizada, onde você vai determinar ativos e passivos da rede, né? Geralmente os ativos eles recebem esse nome por serem partes que vão trabalhar elementos energizados da rede, responsável pela transmissão dos dados, equipamentos ativos, roteadores, switches, responsável pela transmissão de dados na rede. E aí os passivos, né, que vão fazer parte desse meu cabeamento estruturado, ao contrário, eles não são geralmente energizados, eles não vão controlar, eles não vão transmitir, eles não vão fazer ação específica de transmissão, controle de transmissão como os ativos. Os passivos eles vão ser complementos dos ativos, né, como vocês estão vendo aí na imagem, os cabos e outros acessórios. E aí, dessa forma, a gente responde essa pergunta, né? A tomada de decisão é trabalhar com cabeamento estruturado. Então, um sistema de cabeamento estruturado, ele pode ser projetado e instalado sem que haja necessidade de se conhecer o meu ambiente específico, né? Porque a estrutura, a infraestrutura de cabeamento estruturado, através de normas, ela nos determina que, independente de layout, independente da posição da área de trabalho, do ambiente onde você vai implantar a infraestrutura, ele pode ser adaptável, ele é flexível. Então eu posso mudar os meus equipamentos, eu posso determinar que um determinado hacker ou uma sala de telecomunicações pode ser manipulável, pode ser mudada a qualquer momento. E aí, dessa forma, nós temos dentro do cabeamento estruturado, obviamente, um projeto, né? O projeto ele nada mais é que um empreendimento temporário realizado dentro de uma forma progressiva. Então, cabeamento estruturado, ele nada mais é que um projeto, onde esse projeto vai ser realizado dentro de um tempo, ele vai possuir um início, vai possuir um fim bem definido, ele vai ter, ele pode ter um período curto de implantação, ou, dependendo do projeto, um período longo, e possuir um ciclo de vida. Então, o objetivo de padronizar o cabeamento estruturado, conceito de cabeamento estruturado, foram desenvolvidos através de normas, né, que são documentações importantes, normas nacionais e internacionais, que tratam desses assuntos. E aí, o cabeamento estruturado, dentro do conceito de projeto, ele vai atender um ciclo de vida. Essa palavra ciclo pressupõe-se a existência de uma série de atividades que eu vou realizar através dessas normas, principalmente dentro de uma lógica onde eu vou ter o início, o nascimento do projeto, o desenvolvimento, o crescimento, a maturação e o declínio até chegar no fim do projeto. E aí eu vou ter o nível de atividades, quantidade de pessoas envolvidas, o custo, né? Se são baixos, se são altos, a previsibilidade do projeto, se vai ser relativamente baixa no início e vai crescendo no desenrolar das atividades. Então, tudo isso está dentro de um projeto de cabeamento estruturado que vão ser desenvolvidos através das normas. E no final de tudo isso, do meu ciclo de vida, do meu projeto de cabeamento estruturado, eu vou ter o produto ou resultado final, que pode ser mudado facilmente, adaptado de acordo com a necessidade, obviamente atendendo essas normas.
Então aqui nós temos as principais normas nacionais e internacionais que atendem o cabeamento estruturado. Então nós temos a NBR 14.565, é uma norma brasileira, a TIAEA 568BIA, TIAEA 862, padrão ISO IAC 11.801 e a norma brasileira, a 5410, de instalações elétricas. Todas elas envolvem regras, né, ciclos de projetos que devem ser atendidos relacionados a cabeamento estruturado. Ok, a estrutura de cabeamento estruturado, ou infraestrutura, como muitos falam, né, é dividida em 7 subsistemas. E aí vamos falar um pouquinho sobre esses 7 subsistemas. Então nós temos dentro do cabeamento estruturado, atendido por normas, né, que são regras específicas, cabeamento horizontal ou rede secundária. Então ele pode ser chamado de cabeamento horizontal ou rede secundária, ok? Então esse é um dos primeiros subsistemas. Depois nós temos o backbone ou rede primária. Depois nós temos a área de trabalho. Geralmente é onde se utiliza os recursos finais da rede. Tá? Nós temos a sala de telecomunicações, sala de equipamentos, a sala de entradas de serviços de telecomunicações e a sala de administração. Então esses são os 7 subsistemas que englobam a estrutura de cabeamento estruturado. Bem, aqui na imagem nós temos o resumo, a ilustração, né, dessa estrutura, dessa infraestrutura de cabeamento estruturado, onde vocês estão visualizando através de uma numeração específica, né, por exemplo, cabeamento horizontal. Então vocês vão ver uma área específica onde o meu cabo vai ser projetado, desenvolvido dentro de uma área específica, dentro de normas específicas no cabeamento horizontal. É chamada também rede secundária. Nós temos o backbone, onde vocês estão visualizando aqui no número 2, que seria uma área de projeto dentro do cabeamento estruturado na vertical, que também é chamado de rede primária, rede núcleo. Nós temos a área de trabalho, que são as áreas, como eu falei para vocês, a área final, onde você vai ter o usuário que vai utilizar recursos específicos de rede, ou seja, o objetivo da minha rede como um todo. Depois nós temos as salas de telecomunicações, são salas específicas que vão armazenar e vão guardar equipamentos específicos de rede através de hackers de telecomunicações. Depois nós temos a sala de equipamentos, onde vocês estão vendo aqui na parte de baixo. São geralmente uma sala maior, que vai englobar equipamentos maiores, né, com maior poder de atuação dentro da rede, geralmente os equipamentos ativos. A sala de entrada de serviços de telecomunicações, geralmente uma sala menor, muito próxima das áreas de acesso da minha infraestrutura, que geralmente trazem serviços externos, né, serviços de telecomunicações que alimentam a minha rede como um todo. E, por fim, a sala de administração, né, que vocês estão vendo aqui, número 7, onde geralmente ficam o técnico ou o administrador de rede, onde gerencia todo esse recurso tecnológico, essa infraestrutura de TI. Então, vamos ver basicamente cada subsistema desse, né, entender um pouquinho como é que eles funcionam. Então vamos lá. Primeiro subsistema é o cabeamento horizontal rede secundária. Esse é um subsistema de cabeamento estruturado que inclui os cabos horizontais, né, então na horizontal e não na vertical, como é feito lá no backbone ou rede primária. Então a diferença básica é que cabeamento horizontal rede secundária, os cabos vão trafegar na minha infraestrutura, no meu ambiente, através da disposição horizontal. Então os conectores das áreas ou da área de trabalho, os dispositivos físicos, os hardwares de terminação,
os patch corders, as tomadas, vão englobar, vão fazer parte do cabeamento horizontal ou rede secundária. Então, geralmente aqui você tem a parte cabeada, né? Um exemplo, um cabo UTP, um par trançado, como vocês estão vendo aqui. Eu posso ter os chamados patch cord, que são as extensões, que vão interligar uma tomada, né, específica a um equipamento específico, né? Os espelhos que podem compor essa minha área de trabalho do cabeamento horizontal, como vocês estão vendo aqui nas tomadas multiusuários de telecomunicações, as chamadas MUTORs. Bem, o cabeamento horizontal é baseado na norma internacional TIA-EIA 568B, e aqui no Brasil nós temos a ABNT NBR 14.565. Então, são normas internacionais e nacionais que cuidam da parte do cabeamento horizontal. Então, nós temos subnormas, TIA-EIA 568B1, que trata dos requisitos gerais, TIA-EIA 568B2, trata do cabeamento estruturado baseado em par trançado, né, que estudamos nas aulas anteriores. TIA-EIA 568B3, que faz parte do cabeamento baseado em fibra óptica. E também os órgãos específicos, os órgãos internacionais, o TIA e o EIA, né, que é a Associação de Indústrias de Telecomunicações e a Associação de Indústrias Eletrônicas. Então, elas que cuidam e criaram, basicamente, essas normas na década de 80, 90. Ok, vamos ver a fundo como é que o cabeamento horizontal ele trata, dentro de padrões e normas, né, como é que deve ser projetado o cabeamento horizontal. Então, o cabeamento horizontal ele deve ser implementado através da norma. Então, a norma determina isso, que ele deve ser implementado utilizando a topologia estrela. Então, só para a gente relembrar, topologia estrela é aquela topologia onde você tem um equipamento concentrador, como vocês estão vendo aqui, né, um hacker compondo vários elementos como patch panels. Então, nós temos 2 patch panels e um switch, por exemplo, concentrador, onde ele distribui independentemente as conexões através de cabos específicos para as máquinas específicas. Então você tem uma topologia totalmente independente, diferente, por exemplo, da topologia em barramento. Topologia estrela, ela agrega uma certa independência das conexões. Topologia em barramento, por exemplo, todos estavam conectados num único meio linear, onde em um evento sinistro como a quebra desse barramento, todas as máquinas conectadas, você teria aí um problema de conexão. Na topologia estrela, o que acontece? Para a gente relembrar, se acontecer um problema nesse cabeamento dessa primeira máquina, o problema que vai ocorrer aqui vai ser, não vai influenciar nas demais máquinas, porque você tem um cabeamento totalmente independente. Né? No cabeamento horizontal, cada hardware de terminação deve ser interligado via cabo horizontal, através do que a gente vai ver mais lá na frente, são as salas de telecomunicações. Salas de telecomunicações, elas são concentradores, né, onde você vai ter os hackers e os equipamentos ativos, principalmente switch, interligados a patch panel, que são painéis que facilitam a tramitação dos cabos, a identificação deles e a destinação desse cabo em determinado ambiente, na área de trabalho. E aí ele determina uma distância, através da norma, máxima de 90 metros. Então a interligação, por exemplo, da sala de telecomunicações, que é o que vocês estão vendo aqui, esse hacker, até uma tomada, que é o hardware de terminação, é de 90 metros. A partir daí eu tenho mais 6 metros de cabeamento dentro do hacker e 3 metros de patch cord, né, para estender a ligação através de um computador. E aí, se a gente somar tudo isso, vamos chegar aproximadamente a 100 metros. 100 metros, para quem lembra, quando a gente estudou a estrutura de cabeamento metálico com um par trançado,
é o tamanho máximo atendido por um cabo par trançado. Então, essa norma de cabeamento horizontal, ela atende especificamente, né, a estrutura implantada de um cabeamento de par trançado. E aí levando ao máximo, né, que se pode chegar a 100 metros. Em resumo, o cabeamento horizontal, a norma determina que a distribuição desse cabo na horizontal ela não deve exceder 100 metros. Então nós temos 90 metros da sala de telecomunicações à tomada, ou seja, o rádio de terminação, mais 3 metros de patch cordel e 6 metros tramitando dentro do hacker, totalizando aproximadamente aí 100 metros. Bem, os cabos recomendados no cabeamento horizontal são, obviamente, os cabos par trançado TP e STP, de 4 pares, né, esses que vocês estão vendo aqui. Só lembrando, o TP é aquele meu cabo par trançado sem blindagem, né, um shield, twist pair, e o STP é aquele meu cabo com blindagem, né, o shield twist pair. Então, eu posso aplicar, né, no meu cabeamento horizontal de acordo com a categoria. Por exemplo, vocês estão vendo aqui a categoria 6, CAT 6, né, esses tipos de cabeamento. Também, segundo a norma, o cabeamento horizontal pode-se trabalhar com cabos ópticos multimodo, que são aqueles cabos que têm um limite, uma extensão menor que o monomodo. E aí ele determina que são cabos ópticos multimodo que têm um diâmetro específico, né, 62,5 a 125 micrômetros, ou de 50 a 125 micrômetros, que é o diâmetro aplicado nesse tipo de subsistema de cabeamento horizontal. Bem, o cabeamento horizontal ele determina algumas aplicações, né? Então, geralmente ele é projetado dentro do seu projeto para algumas aplicações específicas. Dentre elas nós temos a aplicação de voz analógica e digital, implementações que trabalham ainda tecnologia analógica e também tecnologia mais moderna como a voz digital. Sistemas digitais de alta velocidade, redes de alta velocidade, comunicações de dados, sistemas multimídia, vídeos, imagens, sistema de automação predial. Então se usa muito hoje o cabeamento estruturado para aplicar em sistemas de automação, controle de incêndios, realizar segurança, sistema de aquecimento, ventilação, centrais de ar. Então ele auxilia na implantação de outros sistemas como o sistema de automação predial. Bem, o cabeamento horizontal ele geralmente determina o uso de alguns recursos específicos, e dentre eles nós temos as tomadas multiusuários que vocês estão vendo aqui, onde você tem vários conectores específicos, nesse caso aqui do par trançado, usando o RJ45. Então, por exemplo, em ambientes abertos, escritórios abertos, existem configurações que permitem reorganizar o ambiente sem atrapalhar a configuração dos cabos. Então, a qualquer momento eu posso mudar uma mesa, onde essa mesa tem um computador para uma determinada área específica. Isso não vai influenciar na estrutura, no layout, porque o cabeamento horizontal ele foi projetado para isso, flexibilidade. Então, a criação de tomadas específicas em várias áreas do meu escritório vão nos permitir mudanças, uma maior flexibilidade do layout do ambiente. Bem, dentro do cabeamento horizontal, a gente viu que também se utiliza fibra óptica. Então, geralmente, o cabeamento horizontal de fibra óptica ele é centralizado. Então, geralmente se escolhe dentro de uma área, de um ambiente, dentro do layout, um ponto central onde esse cabeamento vai ser distribuído. Então, esse cabeamento é utilizado em redes de dados, com equipamentos eletrônicos centralizados. Geralmente são instalados na sala de telecomunicações. Uma localização estratégica que melhor distribui esse cabeamento, que são estendidas às áreas de trabalho, devendo obedecer aí alguns parâmetros.
alguns parâmetros que são os seguintes. Por exemplo, o cabo deve ter comprimento máximo de 90 metros e atender os mesmos parâmetros de cabos ópticos horizontais. Isso segundo a norma 568B3. A instalação deve ser limitada a um comprimento total de 300 metros. Então existem fibras, né, que têm um limite de extensão, principalmente as multimoles, né, que geralmente chegam até 300 metros, incluindo já a extensão do PET corda e o uso da rede primária, que é o backbone. As instalações de cabeamento centralizados devem ser localizadas no mesmo prédio. Então, no mesmo ambiente, quando você cria o cabeamento centralizado, você não pode fazer esse projeto em um ambiente diferente. O projeto de cabeamento centralizado deve permitir a chamada migração. Então, a qualquer momento, eu posso migrar, eu posso mudar o cabo, né, total, parcialmente, de acordo com a necessidade. E aí, dessa forma, sendo necessário deixar espaço suficiente na sala de telecomunicações para permitir essa migração, essa mudança. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é um exemplo, dentro do cabeamento horizontal, do uso de uma fibra óptica centralizada. Então, geralmente, se escolhe um local da minha sala de telecomunicações ou sala de equipamentos centralizada para melhor distribuir nas salas de telecomunicações dentro de um cenário que foi dado, né, de limite de 300 metros, o melhor cenário de distribuição. E aí nós temos, vocês percebem na imagem, a interligação centralizada. Então, geralmente, esse ambiente que vocês estão vendo aqui, ele é um ambiente centralizador, para melhor distribuir essa parte cabeada da fibra aos demais pontos, né? As chamadas conexões cruzadas, que vamos ver mais à frente. Conexão cruzada, ela é uma conexão que ela não é caracterizada pela conexão direta. Geralmente, a conexão cruzada você vai ter vários dispositivos, por exemplo, vários painéis, patch panels, né, que você vai mudar a distribuição desse cabo. Na conexão direta, geralmente você só tem um patch panel, onde você tem a chamada conexão direta. Então, o cabo ele não muda de uma infraestrutura para outra. Bem, dentro da estrutura de cabeamento, nós temos o chamado cabeamento de backbone. O cabeamento de backbone também é conhecido como rede primária. Então, ele é um subsistema de cabeamento estruturado que tem a função de prover as interconexões entre as salas de telecomunicações. Então, vocês estão vendo aqui na imagem que ele é um cabeamento vertical, onde ele estrutura a conexão das chamadas salas de telecomunicações. Então, em cada andar desse prédio, eu vou ter uma sala de telecomunicações. E aí a função dele é interligar essas salas de telecomunicações, que vão distribuir o cabeamento na horizontal, em cada andar, né, interligá-los à chamada sala central de equipamentos. E também a sala de entrada de serviços de telecomunicações. Então, o backbone, ou rede primária, ele é também chamado de rede núcleo, é a estrutura principal da minha rede, onde ela interliga as redes intermediárias, as secundárias, por exemplo, pelos andares que vocês estão visualizando, a minha sala principal, a sala de equipamentos que controla toda a minha rede. Então ela compreende os cabos de backbone, geralmente são cabos que têm uma maior largura de banda, como cabo de fibra óptica, as conexões intermediárias, as conexões primárias, conexões de fibras, ou até mesmo par trançado de largura de banda maior, os dispositivos de rádio de terminações e os PET cordas. Bem, no backbone, a rede primária deve ser projetada de acordo com a norma para suportar a necessidade dos usuários por um período de 10 a 15 anos. Então, quando você projeta uma rede primária,
essa rede ela deve ter um ciclo de vida de 10 a 15 anos. Então isso está em norma. No cabeamento backbone e rede primária, deve-se implementar uma topologia estrela com hierarquia, onde você vai ter uma conexão principal, né? Cada conexão ela vai ser realizada através do que a gente chama de conexão cruzada, sendo aplicada na sala de telecomunicações, que a gente vai ver mais à frente, e deverá ser cabeada diretamente às conexões principais do edifício ou da estrutura como um todo, ou através das conexões intermediárias. E aí, segundo a norma, eu só posso ter 2 conexões cruzadas por backbone. Tá? Então, essa imagem ela mostra a conexão principal, geralmente trafegando o cabo na vertical, subindo, por exemplo, um conjunto de andares, né, chegando a um determinado nível. Eu repasso isso a uma conexão intermediária, geralmente as salas de telecomunicações. Dentro da sala de telecomunicações vamos ter os hackers, onde vamos ter, por exemplo, os patch panel. E aí é realizada a chamada conexão cruzada do cabeamento horizontal. O que seria em si uma conexão cruzada? É uma conexão que você sai de um determinado equipamento, por exemplo, um patch panel, e interliga a outro patch panel. Então você está fazendo o cruzamento de equipamentos. A gente chama de conexão cruzada do cabeamento horizontal. A conexão direta, ela não faz a transição entre patch panels. Então você só tem a conexão direta a um patch panel. Então, conexão cruzada, você trabalha com 2 ou mais patch panels. Você está segmentando, aumentando segmentos na rede. Então, aqui um exemplo para ilustrar melhor, né? Então, nós temos a interconexão, que é a conexão direta. Então, percebam que o meu equipamento ativo, né, está interligado, por exemplo, um concentrador, um switch, algo do tipo, conectado diretamente ao meu patch panel, meu hardware de conexão. Então, aqui a gente chama de conexão direta ou interconexão. E aí do meu patch panel leva a uma determinada tomada e dessa tomada um patch cordel, né, interligando um computador. Conexão cruzada, você tem o equipamento centralizador, switch, por exemplo, que leva a conexão dos cabos a um patch panel específico. Desse patch panel, por alguma situação de expansão, por estar utilizando todas as portas, foi necessário se criar um segundo patch panel, e aí você vai interligá-lo. Esse cruzamento, né, essa interligação entre essas 2 estruturas, a gente chama de conexão cruzada. Então, segundo a norma, eu só posso realizar isso 2 vezes. Tá? Por quê? Conexão cruzada, ela cria segmentos. Segmentos em rede, segmentar uma rede não é tão interessante assim. Porque você está criando áreas que vão trafegar dados específicos, né? Você vai segmentar dados específicos, então se perde tempo segmentando. Então, quanto mais segmento você cria, pior vai ser para o desempenho da rede. E aí a norma, para evitar isso, ela determina que dentro de um backbone você tem um limite de conexões cruzadas, que são 2. Então essa ideia é a diferenciação entre interconexão, que é a conexão direta a um equipamento, e a conexão cruzada, que é você expandir esses equipamentos, interligando, por exemplo, patch panels para a expansão da rede. Bem, dentro do cabeamento backbone, nós temos os cabos que são recomendados. Então, os cabos recomendados são os cabos UTP multipares, que esses vocês estão vendo aqui. Cabo UTP de 25 pares, categoria 5. Tá? Cabos ópticos multimodo e monomodo também são recomendados pela norma. Por exemplo, cabos multimodo, onde eu vou ter um diâmetro de núcleo e casca, né, 62,5 a 125 nanômetros, de 50 a 125 nanômetros. Os cabos monomodos de 9 a 125 micrômetros.
Bem, backbone ou rede primária, geralmente você tem a escolha do tipo de mídia a ser utilizado. Então, de acordo com essa mídia utilizada no backbone, deve-se levar em considerações algumas aplicações. Então, primeiro, a flexibilidade da mídia em relação aos serviços suportados. Se eu vou implantar, por exemplo, na empresa ou na minha organização recursos de videoconferência, então eu tenho que utilizar tipos de cabos específicos que atendam essa flexibilidade de mídia, utilizar a videoconferência. Uma outra coisa importante é a vida útil, desse cabeamento. Como falamos lá na frente, o ciclo de vida do backbone, a rede primária, é de 10 a 15 anos. Então, tem que ser atendido esse ciclo de vida. A rede primária, o backbone, também tem que ser determinada através do tamanho específico do ambiente e a quantidade de usuários que ocuparão mesmo. Então, tudo isso deve ser levantado no projeto e, principalmente, criar essa previsibilidade no projeto da expansão dessa rede. Então, por exemplo, eu vou projetar dentro da minha estrutura uma rede para atender 100 usuários, mas daqui a alguns anos eu pretendo, ou seja, vou ter uma previsibilidade de aumentar para 200 ou até 500 usuários, então eu já penso num backbone que vá atender futuramente essa quantidade de usuários. A distância máxima suportada pelo cabeamento do backbone depende das aplicações, mas como vocês viram, dependendo do uso do cabo, como por exemplo da fibra, ou até mesmo do cabo par trançado, multipares, eu vou ter limitações de distâncias que vão depender dessas mídias. Então, geralmente, se você vai trabalhar par trançado, você tem aquele limite de 100 metros. Se você for trabalhar uma fibra multimodo, 300 metros. Monomodo, você já aumenta para quilômetros, por exemplo. Normalmente, recomenda-se o cabo TP multipares, pela questão de custo, e aí você tem essa limitação de 100 metros. Bem, um outro subsistema do cabeamento estruturado, subsistema de cabeamento estruturado, é chamada área de trabalho. A área de trabalho é o espaço, o ambiente onde o usuário normalmente exerce as suas atividades profissionais. Então, o ambiente profissional do usuário, onde ele vai ter, por exemplo, computador, telefonia IP, algo do tipo, onde ele vai realizar suas atividades, onde ele precisa de toda essa infraestrutura para interagir com os equipamentos de telecomunicação. Então aqui a gente encontra os patch corders, são as extensões das tomadas ao computador, por exemplo, os telefones, que podem ser digitais, telefonia IP, os modems, fax, câmeras de vídeos, computadores. Geralmente na área de trabalho, de acordo com a norma, o projeto dela, determina que a cada 5 metros quadrados deve-se utilizar no mínimo 2 conectores de rede, 2 pontos lógicos, prevendo aplicações futuras de até 3 conectores. Então aqui eu tenho um exemplo de um espelho de tomada, onde eu posso ter um cabo TP para voz, um cabo TP para dados, ou até mesmo um cabo de fibra óptica. Então a norma determina que a cada 5 metros quadrados tenha no mínimo 2 conectores. Dentro dessa área de trabalho existem os requisitos de instalação. Então, os cabos e seus componentes devem ser inspecionados visualmente. A instalação deles deve atender recursos e requisitos da norma. Por exemplo, a tensão do cabo deve ser minimizada. Então, aqui a gente vê o certo e o errado. Então, como devo tensionar esse cabo? Esticar o cabo para minimizar a distância do trajeto e eliminar grandes folgas. Então, evitar grandes torções, não exercer uma força de tração muito grande, por exemplo, 110 newtons, quando esticar o cabo. Então, um procedimento desse não é aceitável, você pode mudar as características do cabo. Fazer um agrupamento de forma ordenada e não desordenada, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então são requisitos que a norma determina.
A questão da curvatura, né? Seguir recomendações de raio de curvatura. Cabeamento horizontal, o raio mínimo de curvatura para um cabo UTP par trançado deve ser maior que 4 vezes o diâmetro do cabo. Então aquele AWG que a gente viu lá, por exemplo, no cabeamento par trançado, de acordo com a seu diâmetro, eu devo fazer a curvatura dele, né, aplicando aí a regra que a norma diz, que é 4 vezes maior o seu diâmetro. No cabeamento backbone, que se utiliza, por exemplo, também par trançado, o raio mínimo de curvatura deve ser 10 vezes o diâmetro do cabo. Então aqui nessa ilustração você tem o diâmetro do cabo e o raio de curvatura, que deve ser 4 vezes esse diâmetro, para a gente entender melhor a questão da norma em relação à curvatura. Uma outra recomendação é que jamais flexionar ou dobrar o cabo de forma muito fechada, como vocês estão vendo na imagem, onde você pode danificar mecanicamente e até mesmo a estrutura elétrica, né, desse cabo. Você pode danificar fisicamente esse cabo, mudando as características elétricas e aí perdendo a funcionalidade do cabo. Bem, dentro dos subsistemas de cabeamento estruturado, nós temos a chamada sala de telecomunicações. Sala de telecomunicações é um subsistema que proporciona diversas funções para o sistema de cabeamento. Então, uma área reservada, existe uma área específica em metros quadrados, tá, que é atendida por norma, e a sua função é acomodar terminações de cabeamento horizontal. Então, geralmente você tem lá o chamado hacker, que esses equipamentos vocês estão vendo aqui, que acomodam equipamentos ativos, né, como switches, routers, né, e os patch panels, fazendo as interligações das terminações do cabeamento horizontal até os hardwares, né, as tomadas específicas. A sala de telecomunicações, na fase de projeto dessa sala, ela deve levar em consideração alguns tópicos importantes, né? Então eu listei alguns aqui de acordo com a norma. Por exemplo, para minimizar o comprimento dos cabos horizontais, deve-se alocar a cada sala de telecomunicações o mais próximo possível do centro do andar. Então aquilo que a gente viu lá no subsistema de backbone, ou rede primária. Você deve localizar essa sala de telecomunicações num local centralizado, justamente para distribuir melhor esses cabos na horizontal. Nem sempre isso é possível. Então, se isso não for possível, tente localizá-lo num ponto estratégico que melhor distribua esse cabo dentro desse comprimento máximo, né? Se, por exemplo, for um UTP de 100 metros, eu tenho que disponibilizar essa sala de telecomunicações num ponto específico para melhor distribuir. Em edifícios com diversos andares, deve-se posicionar as salas de telecomunicações verticalmente. Então, num prédio, num edifício, você faz essa distribuição verticalmente. Verticalmente porque eu vou ter o backbone, a rede primária, que vai distribuir, interligar, fazer o intermédio de interligação entre as salas de telecomunicações e a sala principal, que é a sala de equipamentos. A sala de telecomunicações ela deve ser alocada distante de locais que ameaçam a inundação. Então, a parte hidráulica, banheiros, cozinhas, então evitar a proximidade desses ambientes. O local deve funcionar 24 horas, 365 dias ao ano, né, mantendo uma temperatura de 10 a 35 graus. Então, geralmente são salas climatizadas, que não estejam acomodados equipamentos ativos. Então, geralmente não ficam lá os servidores, equipamentos de controle da rede, né? De 18 a 24 graus se tiver esses equipamentos. Então, se a sala de telecom tiver um switch, por exemplo, de acordo com a norma, a prática se recomenda
se usar um ambiente climatizado de 18 a 24 graus. Bem, o teto da sala deve possuir uma altura de 2,6 metros acima do piso acabado, geralmente para proporcionar a manipulação desses hackers de telecomunicações, armários, que são grandes. Tá? As portas devem possuir abertura completa de 180 graus e as medidas mínimas, né, de 0,91 metros de largura e 2 metros de altura. O ambiente deve possuir uma iluminação mínima em lux, no caso 500 lux, que é a medida de iluminação, medida a 1 metro acima do piso acabado. Sala de telecomunicações ela atende uma área específica, então tamanho mínimo, né? Então aqui nós temos a área a ser servida, por exemplo, até 500 metros quadrados, você tem um tamanho mínimo de sala de telecomunicações. Então até 500 metros quadrados, ela é dada de 3 por 2,2 metros. De 500 a 800, 3,2 a 2,8 metros. De 800 a 1000, 3 a 3,4 metros. Então isso são recomendações de tamanhos de distribuição de serviços de telecomunicações ou sala de telecomunicações. A sala de equipamentos seria o nosso próximo subsistema de cabeamento estruturado. Sala de equipamentos ela é uma sala importante porque ela é uma sala concentradora. Podemos dizer que é uma sala central, um espaço centralizador do meu ambiente de controle. Então, lá realizadas as grandes operações, você vai encontrar a distribuição principal do cabeamento, como vocês estão vendo aqui na imagem, e também os principais equipamentos ativos de rede, servidores, roteadores, switches, geralmente switches gerenciáveis, e é uma sala ampla, muito maior que a sala de telecomunicações, onde ela vai acomodar esses recursos de controle do meu ambiente de rede. Então, abrigam os servidores, roteadores, switches, patch panels, né, equipamentos ativos de rede. Possui acesso restrito, apenas usuários, administradores e técnicos administrativos. Raramente passa por mudanças de infraestrutura, dificilmente ela é projetada para não mudar, né, e em prédios fica normalmente no andar térreo, né, na parte de baixo. Assim como a sala de telecomunicações, nós temos algumas normas, alguns requisitos que devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, deve ser construída levando em consideração as futuras instalações, deve ser posicionada bem distante de fontes de interferência eletromagnéticas, porque você vai trabalhar equipamentos ativos de rede, né? Então, evitar, por exemplo, colocar a sala de equipamentos próximo de centrais de ar que geram grandes fontes de interferência eletromagnética, né? Evitar a alocação da sala próxima de infiltrações, vapor, fumaça, umidade, calor, né? Isso de acordo com a norma. O teto da sala ela deve possuir uma altura, assim como a sala de telecomunicações, de 2,6 metros acima do piso acabado. As portas devem possuir um tamanho mínimo, 0,91 de largura e 2 metros de altura. E em locais maiores, salas maiores, a norma determina a utilização de portas duplas de 1,80 de largura e 2,30 de altura. O ambiente de iluminação é de 50 lux, medindo a 1 metro acima do piso acabado. Bem, assim como a sala de telecomunicações, a sala de equipamentos também tem um tamanho mínimo, né, determinado pela quantidade de área atendida. Então, o tamanho mínimo da sala de equipamentos é de 14 metros quadrados. Então, se eu vou atender até 100, uma quantidade de área de trabalho, né, de até 100 metros, uma sala de equipamentos ela tem que ser no mínimo 14 metros quadrados. Se eu vou aumentando de 101 a 400 metros quadrados, 37. 401 a 800, 74. 801 a 2000, a 1200, 111 metros quadrados. Então, isso de acordo com as normas. O próximo subsistema é a sala de entrada de serviços de telecom. Ele é um subsistema que compreende os cabos,
hardware de conexão, dispositivo de proteção, ou qualquer outro equipamento que venha da área externa, geralmente as operadoras de sistemas de comunicação de dados, né? Operadoras de dados, de telecomunicações, e é uma sala intermediária que fica muito próxima da sala de equipamentos, a sala principal. E aí percebam que os equipamentos geralmente são fiações específicas, né? Links de dados específicos, modems, equipamentos de interconexão com as operadoras que levam o serviço de comunicação de dados à empresa. E por fim nós temos a sala de administração. A sala de administração, como vocês percebem, ela permite realizar a manutenção da sala de equipamentos e a sala de entrada de serviços de telecomunicações. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, são salas interligadas. Então, a sala de administração, onde fica o administrador de rede ou técnico de rede, que ele vai permitir realizar a manutenção e gerenciamento do sistema de telecomunicações. Utilizada geralmente em operações eficientes, por facilitar a flexibilidade de acesso aos recursos principais, os equipamentos ativos de rede, servidores, roteadores, switches gerenciáveis, e aí dessa forma uma melhor manutenção da infraestrutura de rede. Na sala de administração, geralmente nós temos a identificação de algumas terminações. Então as tomadas são identificadas, como vocês estão vendo aqui. Essas identificações elas vão facilitar a manutenção. Os cabos são identificados, como vocês estão vendo aqui, e recursos também do patch panel são identificados. Então tudo isso facilita a manutenção e a administração e o controle, né, do gerenciamento da rede como um todo. Ok, gente, então essa foi mais uma aula. Agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham compreendido aí algumas noções relacionadas a cabeamento estruturado. Agradeço mais uma vez e até uma próxima aula.